E aí pessoal, aqui quem fala é o Salto Alto e no vídeo de hoje nós temos como objetivo mostrar a utilidade da Evelyn e como fazer uso dessas utilidades da Evelyn para carregar um jogo. Bem, começamos pelos talentos. Os talentos da Evelyn, eu fiz a opção de utilizar o Decreto do Senhor do Trovão simplesmente por ela ser um campeão de Bush. Você pode utilizar outros tipos de talentos que possuem pela internet, como também o Coragem do Colosso, porque vai combar com a sua ult, mas o ideal mesmo é fazer o uso do Decreto do Senhor do Trovão. De restante, você pode simplesmente optar por um gosto pessoal. Eu optei pelo gosto do dano. As runas, você simplesmente pode optar por dano, por penetração, por ataque físico e mágico, por armadura e resistência mágica também. Porém, eu particularmente fiz a atribuição de utilizar o poder de habilidade, o dano de ataque e a armadura, simplesmente para ter um pouco de sustain na jungle e ter um dano considerável no início do jogo. Fazer a jungle com a Evelyn não demanda nenhum tipo de nível de dificuldade. A jungle com a Evelyn é bem tranquila, basta você apenas ficar utilizando da skill Q dela e correndo o máximo possível dos campos da jungle, dos monstros do campo, porque isso vai fazer com que você leve um dano bem menor que o que deveria levar. Pro restante dos outros campos, basta você ficar dando a sua skill Q com sua skill E e demandar um pouco de hits padrões dependendo dos campos. Mostramos aí o sapo. E agora mostramos os lobos. É simplesmente o mesmo esquema. A efetividade dos ganks com a Evelyn dependem totalmente da sua invisibilidade, que é a sua maior arma. Podemos ver isso no seguinte gank na Orianna, aqui do time adversário, que estava um pouquinho avançada na lane. Eu então, com o poder da invisibilidade, decidi chegar na direção da torre dela para que ela não tivesse opção de volta quando ela não fosse vista. E então tivemos o êxito no gank. Faça a utilização de bastantes ganks vindos pela lane. Por exemplo, aqui nós podemos notar que, apesar da wave da Riven estar a favor dela e ela está numa posição bem vantajosa de fugir, eu simplesmente tive a facilidade de chegar pela lane, me esconder e esperar que ela desse um engage no Garen. Quando ela deu um engage no Garen, eu acabei cometendo o erro de não ir logo, mas mesmo assim nós acabamos tirando o feitiço de invocador dela e deixando ela sem sustain na lane, o que vai forçar ela a voltar para a base logo em seguida. Utilizando a Evelyn, tenha sempre o costume de focar em apenas uma lane para fazer um stomp terrível, porque isso geralmente acaba com o psicológico do outro player. Neste caso, deste jogo, eu decidi focar na Orianna, então eu fiz vários outros ganks na Orianna, fazendo com que ela acabasse cometendo mais e mais erros na lane e logo após quitasse. Lanes avançadas é o maior forte da Evelyn, ela adora dar ganks nesse tipo de lane. Aqui, por exemplo, temos uma bot lane que está totalmente avançada, então eu simplesmente vou por trás e faço o meu trabalho. E aqui, como podemos perceber, temos uma boa jogada do meu time. Para os drags, sempre busque chamar seu time. A Evelyn ela não possui um sustain muito forte e apesar de ter um reguinho de mana quando invisível, ela não consegue finalizar o drag com muita facilidade no início do jogo. Como podemos perceber, a vida dela cai muito fácil. Então sempre que tiver um double kill na bot lane ou um kill no mid, busque pedir ajuda para fazer o efeito. Abuse dos pick-offs. Sempre que ver um jogador sozinho na lane, que seja um jogador squish, ou principalmente um jogador sozinho na lane sem HP, tente o máximo possível matá-lo.
Neste caso eu não obtive êxito em matá-lo, porque eu não tinha dano suficiente, mas eu consegui tirar um feitiço de invocador, o que é bastante interessante e útil. Como você tem um poder muito forte que é a invisibilidade, abuse dos invades e das wards. Sempre busque estar wardando na jungle inimiga para você ter o posicionamento do jungle inimigo. E sempre busque farmar a jungle inimiga para tirar um pouquinho de farm dele e um pouquinho da experiência que ele pode estar adquirindo. Abuse da desvantagem do seu time. Sempre que você observar que está rolando um 2x1, busque se aproximar o mais rápido possível do player para que aquele possível 2x2 que antes havia se torne um 2x1 novamente. Apesar de não ter tido neste jogo, por ter sido um jogo muito curto, vale salientar que o teu objetivo nas teamfights é ser o mais calmo possível. Você tem que ficar invisível e aguardar que o personagem que estiver com mais dano, seja o APC ou o ADC, aquele personagem mais squishyzinho mesmo. Vale lembrar que só quando ele estiver fora de posição é que você simplesmente chega nele e busta. Não tente chegar lá no meio de todo mundo lutando e bustar, não tente ir de frente, busque a posição ideal e buste. Então é isso aí, pessoal, esse foi um jogo curto que eu gostei de fazer uma análise porque eu consegui fazer de tudo um pouco, tirando o fator das teamfights, porque não houve uma teamfight propriamente dita neste jogo. Então, isso aí, obrigado por terem assistido mais um vídeo, conto com vocês na próxima e até o próximo vídeo.